Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de mecânica dos sólidos e nós vamos tentar resolver aqui um probleminha, né? Então olha só, o problema diz o seguinte: durante uma corrida, o pé de um homem com massa de 75 quilos é submetido normalmente a uma força equivalente a 5 vezes seu peso. Determine a tensão normal média desenvolvida na tíbia T, que aqui no desenho, né? A tíbia T, que é esse osso aqui da perna, né? Da perna desse homem na seção AA. Então é exatamente aqui que a gente vai calcular, nessa seção AA, que é o corte que nós vamos fazer nesse sentido aqui, no osso da tíbia dessa perna aqui. Bom, a seção transversal pode ser considerada circular, com diâmetro externo de 45 milímetros e diâmetro interno de 25 milímetros. Considere que a fíbula F, que é esse outro osso que tem na perna, né? Não está suportando nenhuma carga. Portanto, nós vamos desconsiderar a fíbula e vamos levar em consideração apenas a tíbia dessa perna aqui, ok? Então vamos lá, vamos estudar. Eu fiz aqui já um desenho, um DCL, né, vamos dizer assim, dessa perna, dessa tíbia. Então veja, aqui é como se fosse a tíbia. Então ela está sendo exercida nessa tíbia um peso de 75 quilos, né, do próprio atleta, quando ele coloca a perna do chão para desenvolver a sua corrida, e também uma força normal aqui, um peso, né, de 75 quilos. Bom, então como é que a gente vai fazer? Primeiro que a gente tem que achar realmente a força normal disso aqui, porque nós só temos o peso, né? Ou melhor, a massa, né, que a gente pode comumente chamada de peso, mas na verdade os 75 quilos é a massa do atleta. Então, para a gente calcular essa força, né, nós vamos fazer o seguinte: o que significa a força? Uma força é a massa vezes a aceleração, certo? Então, no problema, nós tivemos aqui os dados que a força é equivalente a 5 vezes o peso desse atleta. Portanto, para nós calcularmos aqui essa força normal, então nós vamos lá, vamos dizer que força normal é igual a 5 vezes o peso dele, vezes os 75 quilos, vezes a aceleração. Massa vezes aceleração. Que aceleração que nós estamos dizendo aqui? Aceleração da gravidade, certo? Porque nós estamos falando aqui, né, de força perpendicular. Então, vezes 9,8. Ou seja, fazendo todos os cálculos, todas as multiplicações, eu vou ter que o peso, ou melhor, a força normal é igual a 3.675 newtons. Ok? Então eu vou colocar aqui para a gente não esquecer, né? Força normal é igual a 3.675 newton. Vou apagar aqui para aproveitar o espaço, né? Então vamos lá. Se eu agora me lembrar da minha fórmula para achar a tensão normal média, que é exatamente o que eu quero calcular aqui, né? Olha só. Determine a tensão normal média desenvolvida na tíbia. É isso que o exercício está pedindo, certo? Então vamos lá. A minha tensão normal média, ela é tida, né, pelo produto da minha força normal pela área onde está sendo atuado isso daí. Então veja só, força normal, né? Eu estou calculando aqui na minha seção AA, que foi feito o corte nessa tíbia, né? Então vamos lá. Primeiro,
eu já tenho o meu P, que eu calculei aqui, né? Que é a minha força normal, 3.675 newtons. O P eu já tenho. O que está faltando? Está faltando a área. Bom, se eu olhar agora essa tíbia e ela está nessa posição, né? Se eu virar essa tíbia para esta posição aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente fazer um pouco maior, né? Tá? Lembrando que no exercício, né? Eu tenho aqui o diâmetro, olha aqui, ó, o diâmetro externo de 45 milímetros e o diâmetro interno de 25 milímetros. Ou seja, nós sabemos que o osso da perna ele tem uma espécie de vão, né, um oco dentro dele. Por isso eu tenho aqui dois diâmetros. Então, o diâmetro externo seria daqui até aqui, né, de 45. Ok? E o diâmetro interno, daqui até aqui, de 25 milímetros. Bom, mas eu tenho que calcular a área. Para eu achar a área total disso daqui, eu tenho que diminuir o 45 do 25, certo? Ou melhor, a área maior menos a área menor. Ou seja, a área total vai ser igual a, vamos chamar aqui de A1, né? Essa área desse círculo maior, A1 menos A2. Então veja, se eu me lembrar, parar para pensar agora e lembrar de alguns conceitos da matemática, eu vou me lembrar que para calcular a área de um círculo, eu vou precisar ter a área, né, é igual a π vezes r ao quadrado, o raio ao quadrado. Ou seja, eu tenho que saber, na verdade, aqui, não o valor do diâmetro, mas o valor do raio, né? Então, o raio é exatamente metade do diâmetro, não é assim? E aqui a mesma coisa, olha, metade do diâmetro. Então, veja, nesse círculo maior, o meu raio, né, aqui, que eu estou calculando aqui, vai ser de 22,5 milímetros. E no meu círculo menor, a metade de 25 vai ser, vou pôr do ladinho aqui, 12,5. Certo? Bom, portanto, eu vou ter o seguinte agora. A minha área, ela vai ser a A1 menos A2. Eu vou ter que calcular as duas áreas separadas, né? Eu posso dizer o seguinte, que A1, vou fazer aqui, A1 é igual, eu tenho aqui a área em milímetros, mas eu preciso calcular em metros, certo? Porque é a minha unidade no SI. Então, a 0,0225 metros, né, que é o meu raio elevado ao quadrado, vezes o π. Ou seja, A1, que é essa área que eu estou calculando aqui, né, a área do meu círculo maior, é igual a 1,59, já passando para a notação científica, né, vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. E a área 2 é igual a quanto? 0,0125, né? 0,0125 elevado ao quadrado, porque é meu raio, vezes π.
3,1416, enfim, né? Então, a minha área 2 é igual a 4,91 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Ou seja, agora eu posso diminuir a minha área 1 pela minha área 2. Ou seja, a área total é igual a 1,59 1,59 vezes 10 a menos 3 menos 4,91 vezes 10 a menos 4. Ok? Bom, eu já tenho esses valores, eu vou pagar aqui, tá? Bom, ou seja, a minha área total, a minha área válida, né, total aqui, fazendo os cálculos aqui, né? Lembrando que para fazer cálculo com notação científica, se eu não quiser usar a calculadora, eu tenho que igualar os expoentes, né? Correr as casas da vírgula, fazer a multiplicação e ter o resultado final. Então a minha área total é igual a 1,099 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Quem não entendeu isso aqui, dá uma olhadinha lá na aula de notação científica, tá? Cálculos, né, com notação científica na disciplina de dinâmica, ok? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né? Para eu colocar lá que a minha área é igual a 1,099 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá. Agora eu já posso apagar aqui também, porque eu já fiz esse cálculo, né? E agora, enfim, eu posso utilizar a minha fórmula, que é a tensão normal média é igual a minha força normal dividido pela área. Então, vou fazer aqui no meio, tá? Tensão normal média é igual a minha força normal pela área. O que eu tenho aqui agora? A tensão normal média é igual... Deixa eu apagar aqui para não ficar repetido, né? O que eu tenho aqui? 3.675 newtons dividido por 1,099 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá? Muito bem. Isso daqui, essa divisão, vai ser igual a 3.637,29 newtons por metros quadrados. Mas ficou muito grande o número, né? Então o que a gente pode fazer? Veja que a vírgula ela está nesse ponto aqui, ok? Lembrando que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, né? Então eu posso correr, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu posso dizer que a minha tensão normal é igual a 3,34 vezes 10, já tirando um pouco, né, desses números que ficaram para o lado de lá, para o lado direito da vírgula, né, que são números pequenos, então eu posso considerar a minha força sempre maior, né, vezes 10 a sexta. Por que a sexta? Porque eu corri, né, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,34 vezes 10 a sexta Newton
por metro quadrado. Lembrando que Newton por metro quadrado é igual a Pascal, né? Então eu posso dizer que a minha tensão é igual a 3,34 mega Newton por metro quadrado, que é o mesmo que mega Pascal. Ok? Então a tensão normal média que está sendo exercida na seção A da tíbia desse atleta, né, é igual a 3,34 megapascal. Ok, pessoal? Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula de mecânica dos sólidos.